Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós temos uma pequenininha convidadinha especial. Ela perdeu o irmãozinho ontem e a Maria Joaquina hoje está aqui com a gente. Para ela parar de piar, eu tive que botar ela no meu ombro. Então vamos começar o nosso vídeo com ela, com a Maria Joaquina. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos passar para a parte 2 do nosso momento da inspiração da palavra sobre Saul, com meu esposo Josemi Silva, que vai trazer esse momento de inspiração para vocês. Seja bem-vindo, meu amor, ao nosso canal. Mais uma vez. Mais uma vez. Beijo Especial. Que o Senhor te use, que o Senhor te inspire, que o Espírito Santo de Deus venha sobre sua vida e ministre a palavra sobre os nossos amados do nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Está com você, meu amor. Deus te abençoe. Estamos aqui gravando à noite, né? Já são por volta de meia-noite. E é uma satisfação muito grande a gente poder, no alto dos nossos 56 anos, praticamente, poder compartilhar a palavra do Senhor. E além de a gente ter o conhecimento dela, a gente tem um conhecimento da prática dela. Tanto no sentido quando a gente pratica ela e vê os resultados bons, quando a gente não põe em prática os conhecimentos e passa por situações difíceis, né? Então, nos meus altos 56 anos, eu já tenho essas duas coisas como sólidas, né? Eu sei quando eu sou bem sucedido e sei quando eu sou mal sucedido, e invariavelmente o que acontece em uma situação e outra. E hoje nós vamos continuar seguindo com essa personagem chamado Saul, que muito nos ensina você que é adolescente, que está já saindo da fase de adolescência para ir para jovem, e o jovem senhor, o jovem senhora, o senhor, né? Então a gente tem essa oportunidade de tomar um conhecimento e com esse conhecimento fazer uso na nossa vida para desfrutar de dias melhores. Porque quando você tem conhecimento, o conhecimento livra você de prejuízo, livra você de sofrimento e faz você fazer bons negócios, se você tiver conhecimento. Ok? Sem conhecimento, dificilmente vai ter discernimento, porque ainda assim, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, aí ele discerne. Mas no mais, um fator que faz a gente discernir entre o certo e o errado é o conhecimento. Ok? Vamos orar, fazer uma oração rápida aqui, diante desses 20 minutos, né, que nós temos para explanar essa palavra. Senhor nosso Deus, Tu és Deus bom, Deus piedoso, Deus grande, Deus perdoador. Tu sabes, Senhor, o alcance desse vídeo, onde ele vai chegar e seus propósitos. Tu sabe hoje que a gente tem um grande problema com liderança, isso é generalizado no mundo inteiro. Situações muito difíceis. E nós estamos precisando, Senhor, esse mundo de líderes, líderes que te temam, líderes que apacentam, não líderes que afastam e consomem o rebanho, mas o líder que possa abrir dos tesouros celestiais, ser o dispenseiro da casa de Deus, que abra as portas, que as pessoas que ouçam a palavra e tenham prazer de ser administrado por essas pessoas. Viva a nossa liderança, Senhor, a liderança da igreja no mundo inteiro, Senhor, para que essa igreja, mais uma vez, Senhor, se levante com força e poder para envergonhar as obras de Satanás. Em nome de Jesus, coloca cada pessoa, Senhor, nesse canal, cada pessoa que interage com o nosso vídeo, traz a paz, traz a graça, liberta, opera maravilha, Senhor, em nome de Jesus, amém? E a passagem de hoje que nós vamos comentar é o primeiro ano do Saul.
Esse deixou saudade para o Saul nos seus 40 anos de reinado. Primeiro ano dele, pelo menos por 2 vezes, diz que o Espírito tomou ele. O Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus toma uma pessoa, meu amigo, a vitória está garantida. Não tem jeito, não tem conversa, né? Aí a pessoa só vai perder se ela fazer lambada e lambada grande, né? Então a passagem diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de boi, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará a seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como a um só homem. Vocês viram que na vez anterior nós tocamos em algumas qualidades do líder? Que muita gente aspira a ser líder, né? Quer ser líder pelo prazer de mandar. Mas o líder tem uma atribuição importante se quiser ter sucesso. Ele tem que apontar uma direção. Ele tem que incentivar o povo. Ele tem que agregar o povo. E tem que dizer: ei, vamos lá, é para ali. Vamos, o objetivo é aquele. Então ele tem que apontar uma direção. Um líder que não aponta uma direção para onde vai caminhar, que não tem uma meta onde quer chegar, ele vai ficar dando volta no deserto, né? Vai ser aquela liderança questionada, porque a próprias ovelhas, né, os próprios liderados, chega um momento que eles ficam em angústia, porque vê que a coisa não anda, não progride, não vai para frente. Porque o líder não pode ser um objeto de enfeite, de decoração apenas. Ele é muito importante dentro da nação. Então você observa que no primeiro momento lá atrás do vídeo do primeiro sobre Saul, e o Espírito veio sobre ele e mudou seu coração, né? Então agora veio nesse momento em que Naás, um rei amonita, pegou um povo que Israel cuidava deles, tinha uma aliança com eles, e veio para cima deles. E eles buscaram o socorro do povo de Israel. Então, quando chegou essa notícia para Saul, que Naás vinha para cima do povo, então ele tomou, o Espírito de Deus veio sobre ele, e nota bem que a primeira coisa que sobressai é a direção. O quê? Nós temos um compromisso com esse povo, tem uma aliança aqui. Não, esse não vai entrar assim. E porque o próximo é a gente. Se eles entram aqui, o próximo somos nós. De jeito nenhum. Essa é a nossa terra. Isso foi Deus quem deu para nós. Saul botou a faca entre os dentes, veio o Espírito dele, todas as decisões sábias acertadas. Que é isso que se espera de um líder. É aquele que vai salvar uma empresa de afundar. É aquele que vai levantar uma igreja que está patinando, né? É aquele que vai apontar uma direção. Então, ele fez todas as coisas corretas. Qual é o resultado disso? Sucesso absoluto. A gente já pode dizer uma coisa, que o sucesso não vem de graça. O sucesso é resultado de tomada de decisões acertadas. Ok? Então, ele conseguiu ter sucesso. Esse foi um ano maravilhoso para ele. Nós também tocamos na vez passada a segunda guerra dele, praticamente a segunda. Ele foi contra um outro reinado, né? Cujo rei era Agag. E quando chegou lá nesse lugar, ele tinha a direção, Deus tinha dado a direção para ele. Chegou Saul, é assim, assado e cozido. Tu vai fazer isso, isso e isso. E disse: não quero nada daí.
né? Então ele tinha a receita do bolo, ele tinha a receita do sucesso na mão. Era só ele obedecer. E o reino estava pronto para ser confirmado na mão dele. Era só isso. Mas aí vai sobressair o quê? Aquilo que nós falamos, que não convém ao líder e também não convém, porque é algo que vai corromper o caráter do líder totalmente, que é o medo. Medo de perder posição, medo de tomar decisões que contrariam alguém, tá, entendeu? E aí vai ficar numa situação, vai se tornar refém. E Saul tomou uma decisão muito errada, porque aquela decisão, se ele tem medo de contrariar o povo, ele não tem medo de contrariar Deus. Esse é o grande problema dessa situação. Se ele chega lá pro povo, quando terminou a guerra, e o pessoal, não, eu quero ficar com esse gado é bonito. Aí matou os doentes, tudinho. Não, os doentes pode matar, ninguém quer não. Aí você, rapaz, nós estamos com um problema aí. Temos que resolver isso aqui. A ordem de Deus foi nenhum. Nem doente, nem bom, nem nada. Se corta isso agora. Nós não viemos aqui para cumprir nossa vontade. Nós viemos aqui para cumprir a vontade de Deus. Então, chegou e dava a direção, dava a ordem. E tinha um respaldo. Quem ia respaldar ele nessa ordem? Era Deus. Mas aí ele agiu com medo. O medo vai corromper o caráter dele. Esse sentimento que a gente também falou, que não age só o medo. Medo é só a porta. Depois vem uns gatos maiores ainda que vão destruir a vida de um líder. Então, primeiro, essa questão é o medo. E quando o medo aflorou, que foi sempre o defeito dele, né? Que ele não permitiu que Deus o tratasse, aí a situação vai de mal a pior. Na minha vida eu tenho uma experiência, né? Eu me converti no ano de 91 para 92. E no momento que estavam acontecendo muitas coisas estranhas na minha vida, pesadelos, medo de andar na rua, situações, medo de morrer. Eu estava numa situação muito difícil, inseguro, medo do futuro. Eu estava numa situação assim que eu não tinha prazer de viver e já flertando ali com suicídio. E quando eu vi a Sagrada Escritura e comecei a ler a Sagrada Escritura, até um dia em que eu, no meu quarto, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e disse que eu não queria mais viver daquela moda, eu queria conhecer o Senhor, o Deus que tirou a água da rocha, o Deus que fez obras maravilhosas, o Deus que muda o destino da pessoa. Aí naquela noite, ali no meu quarto, no pé da cama, em lágrimas, eu senti algo muito especial. Ali eu senti que algo tinha feito parte da minha vida a partir daquela noite. Você sabe qual foi a primeira coisa que foi embora? Medo. E toda vez a partir daí que eu senti medo, foi quando eu fiz alguma lambada, alguma coisa errada, e aí eu sentia medo, né? Ou então quando eu sentia por uma coisa ou outra, eu ofendia Deus em alguma situação. Aí eu sentia. Mas isso era como um aviso: ei, sem mim, nada tu pode fazer. O melhor que tem em você é a minha presença. Então é isso que eu quero que você saiba essa noite. Você pode escolher andar com medo, mas saiba que sua vida vai ser sofrível, né? Como se você for com outras pregações que a gente vai trazer aqui, a gente vai continuar falando de Saul, você vai ver que foi uma tragédia atrás da outra. Tragédia familiar, tragédia na função de rei dele,
envolto a tragédia, vai destruir a família toda, vai colocar o povo de Israel em grande dificuldade, a nação dele, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ensina muito a gente, ensina como não deve ser feito as coisas. Então, 40 anos reinou Saul, o primeiro deles. Podia botar num quadro e dizer, essa deveria ser a referência de Saul. Se Saul não aparta dali, ele teria sido consolidado rei em Israel. Tá certo? Então, o que você tem que fazer hoje? Você vive melhor sem medo, né? Se você está passando uma situação que está com medo, que te amedronta, que isso te afasta de tu produzir, tu tem medo de abrir um negócio, tem medo de tomar uma atitude, tomar posição. Eu vou tomar essa decisão, mas aquela pessoa, o que vai pensar? Calma aí. Se isso é para o teu bem, se isso é para agradar a Deus, meu amigo, não protela. E só vai piorar. Conversa com Deus, Senhor, me ajuda a tomar essa atitude. Eu não quero mais isso, eu não quero ser refém, eu não quero ser como Saul, não quero ser refém do povo, mas eu quero ser alguém que aponta um caminho para uma família, que aponta um caminho para um povo. Eis-me aqui. Então, que Deus mude seu coração, faça uma obra linda na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Então, se você gostou desta ministração da palavra, desta inspiração da palavra, dê o seu like, curta muito, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que todas as notificações de cada vídeo que a gente coloque chegue até você. Em nome de Jesus, um beijo no coração e God bless you! Amém.